Venha aprender conosco no treinamento Power. Aulas avançadas da lógica do preço. Você não pode ficar de fora desse treinamento exclusivo. Nossa grade de aulas conta com as mais diversas maneiras de se pegar uma vela. 1. Tudo sobre comandos. 2. Tudo sobre taxas divididas. 3. Tudo sobre defesas. 4. Tudo sobre lotes. 5. Tudo sobre pavio. 6. Tudo sobre primeiro registro. 7. Tudo sobre nova alta e nova baixa. 8. Tudo sobre nova posição de reversão e nova posição de continuação e nova posição de força. 9. Tudo sobre transferência e desinstalação. 10. Tudo sobre colisão de registro. 11. Tudo sobre gap de pavios. 12. Tudo sobre limitações. 13. Tudo sobre posicionamento nos domínios. 14. Tudo sobre falhas. 15. Tudo sobre negação ou violinada. 16. Tudo sobre quebra de obrigação. 17. Tudo sobre gatilhos da armação. 18. Tudo sobre gatilhos dos padrões. 19. Tudo sobre os gatilhos da movimentação. 20. Tudo sobre rompimentos. 21. Tudo sobre devolução. 22. Tudo sobre conexão. Sem essa maneira de abordar o gráfico, dificilmente você será uma pessoa consistente em um trade exponencial, mas com essas ferramentas de abordagem gráfica, o resultado é garantido com muita dedicação e interesse. Você vai virar a chave e conquistar a grande sonhada consistência. Fala galerinha, vamos embora pro game, treinamento Power, é vida, é um novo dia para vencer galera. Hoje a análise do treinamento Power, que traz um novo dia para você vencer, traz lições e aprendizagens sobre padrões de velas, rompimentos e armadilha dos mercados, ou do mercado, ou das moedas, correto? Então, nós vamos analisar esse mercadinho lindo de muitas formas e de várias maneiras para que você pegue bem essa aulinha aí e você consiga fazer um trade tranquilo, correto? Nós estamos aqui nesses 3 tópicos sobre superação de máxima, a identificação. Observe superações de máxima no gráfico de 1 minuto. As dificuldades de mercado frequentemente têm dificuldade para continuar subindo após uma superação. E 3, rejeição. Muitas vezes o mercado rejeita a nova posição, formando falhas ou violinadas. Então, vamos ver a identificação, a dificuldade e a rejeição disso, correto? Por exemplo, quando nós vemos no mercado vendedor, correto? Quando nós encontramos nesse mercado vendedor velhinhas fazendo superações, das suas máximas, correto? Nós já identificamos o movimento do mercado em 1 minuto, isso sendo comprador ou vendedor, correto? A vontade do mercado de andar, correto? Houve a velinha, depois da velinha houve uma sequência rompendo essas máximas, tanto a máxima do comprador quanto a máxima do vendedor. Isso é a identificação da superação
das máximas, correto? A dificuldade que nós temos nesse mercado de superação de máxima e de interpretação é que frequentemente esse mercado ele continua subindo ou descendo após a superação, correto? E aí o que acontece? Acontece que naturalmente depois desse arremate de liquidez que acontece por parte do vendedor, pode haver ou ocasionar uma liquidação, ou seja, o preço volta no ponto de barreira do vendedor para você vender mais barato, correto? Então você faz a sua venda. No caso do comprador é a mesma coisa. Quando há a superação, o preço tende a retornar para quê? Para você comprar mais barato. Então o vendedor volta lá no ponto para você efetuar a sua compra mais barato, correto? E a gente vê que essas novas posições de reversão, como na primeira vela de reversão, que está tanto no vendedor quanto no comprador, essas velinhas que tendem a reverter o preço, elas muitas vezes nesse ponto o mercado rejeita a nova posição, formando falhas e violinadas. A falha, no caso, se dá no padrão vendedor por parte do comprador, porque falhou a posição. Então, quando existe a falha da posição, ela está rejeitando a nova posição aí, do preço. E isso é um grande alerta que deve nascer na nossa mente para uma possível venda pós essa realidade. Então, o que acontece quando não é a falha? Quando não é a falha, é a violinada, que ela vai lá no alvo, depois de ir no alvo, ela retrai e reverte, então se dá uma violinada e essa junção novamente cria uma força poderosa que é o travamento de pavio ou a amarração de pavio. Dessa maneira acontece também por parte do comprador. Se o mercado vem e o mercado faz isso na região compradora, o mercado não está nada mais, nada menos que rejeitando aí a nova posição de reversão. Enquanto a nova posição de reversão ela é rejeitada, nós temos de bate pronto o nosso viés ou a nossa ideia ser mudada para a compra. Quando isso não acontece, acontece um movimento diferente, que é o comprador, o vendedor ir lá embaixo, falhar e acontecer uma reversão, retração e reversão. Então, o mercado está violinando
a nova posição de reversão. O que fazer quando acontecer uma falha por parte do vendedor ou quando acontecer uma violinada por parte do comprador, no padrãozinho comprador? O que a gente tem que fazer é colocar a nossa FIBO correta na máxima, na mínima e no 50% desse movimento para a gente trabalhar com uma região forte. E esse 50% desse movimento ele se encontra desde a ponta do pavio da vela de reversão até a ponta do pavio da vela que violinou o movimento. Então nós encontramos ele aqui, ó, nessa junção. E aí no futuro, quando o preço chegar aqui, é uma junção de força, onde está tendo a amarração de pavio, porque teve liquidez, arremate, teve liquidação, que o preço foi lá, buscou. E se a liquidação te mostrar uma falha ali no movimento, o seu viés tem que mudar para comprador. Mas se ele te dá uma violinada, dando aquela amarração de pavio, tanto para o comprador quanto para o vendedor, você já tem uma região de nível nessa localidade. Quando o preço voltar no futuro, você pode fazer a sua operação aí, porque a demanda de compra foi confirmada com compra. Correto? A demanda compradora foi confirmada com compra. Então essa região fica que nem uma pedra sólida. A região de demanda de venda foi confirmada por venda. Então essa região se torna também uma pedra sólida quando o preço voltar no movimento. Correto? Ele vai continuar com aquela ação do preço sólida. Beleza? Nós temos que tomar muito cuidado quando houver as falhas no movimento. Quando o movimento falha, você não pode entrar no movimento de bate-pronto. Você tem que entrar no movimento realizando, fazendo e organizando o seu trade, a sua ida, a sua vinda nesse mercado de uma maneira com observações. Observações na sinalização, depois de uma sinalização observada, achada, interpretada, você vai ter a sua análise. Você tendo a sua análise, que ela se dá lá naquele 50% que eu mostrei para você, você vai ter a sua oportunidade. Correto? Então, a sinalização do movimento que a gente encontra, essas falhas indicam possível reversão ou fraqueza do movimento. A análise é observar as velas com máxima e mínima e 50% de retração. A oportunidade da falha do comprador e também do vendedor abrem espaço para o vendedor atuar quando a falha é compradora ou para o comprador atuar quando a falha é vendedora. Então, num mercado de falha,
nós temos que sempre estar ligados e linkados nesses movimentos. Por exemplo, se eu tenho meu vendedor que ele vem com força. Ele quer explodir, estourar, arrebentar. Ele quer entrar dentro do meu quarto e esbagaçar a minha mesa, me dando uma certa visão ou viés de possibilidade de compra ou de venda após um movimento. E nesse movimento que nós estamos desenhando aqui, é um movimento que o mercado está justamente falhando na posição. E quando esse mercado falha na posição, você tem que estar ciente que esse mercado que falha na posição, qual posição? A posição que nós estamos falando. Lembre-se bem, lembre-se bem, lembre-se bem. A posição que nós estamos falando é de uma vela de reversão que deixou liquidez, que foi arrematada e que o preço veio fazer liquidação posterior. Você viu uma oportunidade de venda mais barata. Tem gente que é aquele trader afobado que já pega de bate-pronto nessa falha do comprador, que está indicando uma possível reversão para o vendedor entrar. Mas nós sabemos que para que isso aconteça, para que o vendedor entre aí, esse preço ele tem que testar para cima, fazendo assim primeiro a caixa de pressão. Se ele for lá no alvo em cima, dando alvo no comprador, é melhor ainda. Quando ele estiver na caixa de pressão, nós vendemos a falha para que a gente possa sair ganhando nesse trade e nessas realidades. Lembrando que quando isso acontece, é melhor que esse gatilho, correto? Esse gatilho vendedor venha de rompimentos de fundos anteriores, que essa vela de reversão rompa fundos anteriores, como se estivesse uma velinha compradora aqui, ó. Tem uma velinha compradora aqui, ó, dando condições de que isso se torne um fundo, e que tenha uma velinha vendedora aqui, ó, dando condições de que esse mercado se torne um fundinho aqui para você, cara. É muito bom a gente observar a liquidez, quando a liquidez está superando, quando a liquidez vai no alvo, quando a liquidez supera o alvo, quando a liquidez está inferior ao alvo, porque quando a liquidez ela se torna maior na vela de reversão, quando a liquidez ela se torna maior na vela de reversão, fica muito mais fácil da gente trabalhar o movimento a favor do comprador ou do vendedor. Nessa realidade, olha como está tendo superação aqui, ó, nas liquidez vendedoras em relação às liquidez compradoras. Isso está mostrando que esse cenário é um cenário extremamente
forte colocado pelo vendedor. Está mostrando que esse cenário é um cenário também extremamente forte, sendo colocado pelo vendedor. Então, o vendedor vai ter condições de, se o nosso viés aprimore depois da falha, nós podemos entrar para uma venda, melhor ainda, quando nós tivermos essa reversão, aí nós calculamos mínima, máxima e 50% dessa vela, e esperamos a nova caixa de pressão para fazermos a nossa entrada consecutiva no vela a vela. Chegou lá, ó, pum! Você está com uma região muito forte, muito poderosa depois da falha. Esse mercado vai despencar e você tem que ter noção desses macetezinhos aí que o mercado vem apresentando para nós. Se você usar esses 50% para te ajudar no seu trade, correto? A sua oportunidade na falha será de cerca de uns 85 a 90% aí na sua entrada. É importante que esse carinha aqui esteja limpo, tá? Que ele não dê alvo no registro, que ele não dê alvo em taxa dividida, que seja uma vela que esteja limpa, sem falhas, sem dado alvos embaixo, para que você não venha ter surpresas futuras aí depois que você efetuar a sua entrada, correto? E é necessário que a caixa de pressão, tanto depois da falha, quanto depois da confirmação da venda na região, ela seja respeitada o período da caixa de pressão. Correto? Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade. Foi ensinado para a gente que quando nós temos uma posição ou uma marcação, correto? Uma posição ou uma marcação, correto? E nós estamos operando compra. Nós fomos ensinados que se a vela nasceu careca e chegou na sua posição, correto? Você pega a sua entrada vendedora porque vai pagar a retração. Isso não funciona mais. Por quê? Porque ele pode formar um comando, correto? E quem tem uma análise avançada, respeitando muito o saudoso nosso amigo, irmão de trade, o Pessano, que já está com Deus, que ele e outros mais que ensinou que a vela tinha que subir careca até na posição para que você pegasse a sua retração. O gráfico já não está fazendo mais assim. O comportamento gráfico não está fazendo mais assim, correto? Então existe a necessidade desse preço ele pintar o fundo, correto? Existe a necessidade do vendedor, se ele for ultrapassar, correto? Se você for trabalhar o mercado de retração por parte do vendedor, ele tem que ter ação de compra aqui, ó, no fundo dele. Se você está trabalhando retração, priorize um mercado que já tenha pavio no vendedor. Se você está trabalhando o comprador, priorize um mercado que já tenha pavio no comprador, a ação do vendedor no fundo do comprador, a ação do comprador na abertura do vendedor, para que você tenha aí mais assertividade de retração nessas regiões, correto?
Senão vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Aí se ele terminar um comando, não tem problema. Correto? Não tem problema se ele terminar um comando. Correto? Porque você está fazendo a coisa certa. Ah, mas me deu lojas. Te deu lojas, mas você fez a coisa certa. Você não comprou ele careca. Correto? Porque se você comprar ele careca, ele pode explodir, pode ir embora, pode não dar retração. Correto? E se você comprar ele com pavio, no fundo, tanto o comprador quanto o vendedor, você vai estar aí fazendo a coisa certa e tem ação de venda no comprador e ação de compra no vendedor. Então existe possibilidades da retração ser paga aí, ó, quando eles atingirem a sua região de força, correto? Então vai aumentar a sua assertividade, beleza? Vamos aqui para mais uma fase aqui das nossas lições de hoje, correto? Nós temos aqui, já estamos com 24 minutos, galera. Nós vamos tratar, correto? Essa fasezinha nossa aqui que nós estamos abordando e nós vamos só passar os outros trechos, tá? Para que você tenha entendimento dentro dessa realidade do que o preço está fazendo aí na realidade dele. Quando acontece os rompimentos de regiões chave, o que eu devo fazer? O que eu tenho que prestar atenção? Como eu devo me comportar? A importância dos rompimentos são cruciais no nosso treinamento, no nosso trabalho, especialmente quando nós operamos o gráfico de M1, que é muito rápido. O que os rompimentos fazem, o que são as chaves desses rompimentos, nós temos que visualizar a força desse rompimento. Velas que rompem com força indicam continuidade de movimento, mas você tem que ter a cautela. Nem sempre o rompimento resulta em uma reversão. Então, nem toda hora que o mercado ganha um movimento, ele quer dizer que ele vai fazer a reversão para já te dar a liquidação do preço, para você comprar ou vender mais barato. Vai ter horas que ele vai fazer o arremate da liquidez deixada, para que depois, na segunda ou na terceira vela, ele venha na posição para promover a liquidação desse preço, correto? E você compre ou venda mais barato. Preste atenção nessa realidade que será desenhada agora. Se eu tenho um topo, eu tenho um topo nessa região. Eu tô com um topo bom, lindo nessa região. Olha que topo lindo. O topo, esse é um topo de demanda vendedora. Olha que coisa linda. É um topo lindo de demanda vendedora, porque a partir de cima as demandas são vendedoras, a partir de baixo as demandas são compradoras. E aí eu tenho um preço que ele quer trabalhar com demanda e ele quer romper demanda, correto? E a demanda é rompida, a liquidez é deixada, e isso não quer dizer que o preço vai voltar na região de bate-pronto. Isso não quer dizer, a gente tem que esperar, porque ele pode reverter ou ele pode
ele pode fazer a reversão, correto? Já vir para baixo, buscar essa liquidação, ou ele pode ir buscar o rompimento da liquidez deixada, correto? Então você tem que priorizar a força, mas não deixar a cautela. Cuidado, muito cuidado com esses rompimentos. Aí depois, quando ele voltar nas posições, correto, você tem a sua entrada, correto, para a sua compra. Nesse quesito, se ele devolve para dentro desse movimento, correto, rompendo tudo, você tem que pensar em caixa de pressão para ser vendedor, porque nesse caso houve uma elevação de onda para dentro do movimento, correto? Movimento que estava no rompimento e que estava na liquidez rompida. Então você tem que mudar o seu viés de bate-pronto para vendedor. Agora, se ele vem nas posições e ele falha, você esperar a caixa de pressão, o mercado descer primeiro, para você se tornar comprador. Espero que essa aulinha tenha abrido a tua mente e deixado você aí esperto em relação ao movimento gráfico, correto? Nós temos nessa aula várias outras páginas aqui que dá muito entendimento ao que a gente está falando e ensinando, correto? Então pegue direitinho esses ensinamentos, pegue direitinho essas lições e você vai conseguir trabalhar o seu trade de uma maneira mais vencedora, deixando para lá essas questões de fazer as entradas sem ter um ensinamento viável, adequado, funcional daquilo que o mercado de fato está acostumado a fazer. Isso aqui, por exemplo, se nós ficássemos versados nessa vela de indução aqui, ó, nós iríamos errar menos, nós iríamos reduzir os nossos erros aí 50%. E isso já te faria, só você aprender o que é as velinhas de indução, que vira a cara para um lado e vai para o outro lado, correto? Então você tem que aprender como identificar essas posições, como sair das armadilhas nesse gráfico curto de 1 minuto. Até os 5 minutos é gráfico de curto prazo. Veja lá o 1 minuto. Entendeu? Como você vencer essas armadilhas. Olha como evitá-las. Olha para você ver cada coisa linda que tem aqui. Ó. Então, fique esperto. Vai dentro dessa noção. Trabalhe com confirmação. Trabalhe com um capital que você possa perder. E trabalhe com
psicológico maduro, e você verá que muitas vezes uma simples lição dessa aqui é uma mentoria, é uma mentoria. Essa simples lição já é uma mentoria em um único vídeo, para que você entenda de fato o que você deve fazer quando você estiver no trade. Treinamento Power é um novo dia para vencer. Deus abençoe a todos. Estou orando por vocês e orem por mim. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.